A graça e paz, igreja. Estamos aqui para mais uma aula. E essa foi uma das aulas que eu mais parei, pensei, agradeci a Deus, porque orar é um privilégio que a Igreja de Cristo tem. E por que é um privilégio? É o que nós vamos ver hoje na aula 7. Pastor Paulo Rogério da Cunha falando de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Orar é um privilégio. Vamos lá. Aula 7. Orar é um privilégio. E por que é um privilégio? Sabe por quê? Porque, primeiro, para ser um privilégio, para nós entendermos isso, nós temos que tirar alguns conceitos que, às vezes, ao longo da vida, nós aprendemos ou escutamos outras pessoas orarem e a seguimos no modo de orar. E não é bem assim. Falar com Deus é um privilégio. Sim. Sabe por quê? Orar a Deus faz bem para a alma. Orar para Deus faz bem para a alma, irmão. Olha que privilégio, né? De conversarmos com Deus, de comunicarmos com Deus livremente, sem barreiras, sem palavras, sem idiomas, sem, às vezes, verbos bem conjugados, palavras complicadas. Não! Nós falamos com Deus. E o privilégio está no falar com Deus, é sentir a paz na alma, é se sentir alegre. Então, por que é um privilégio? Porque, primeiro, eu tenho que me esquecer que a oração não precisa de ser complicada. É uma conversa com Deus. Lembra a aula passada, parece que foi na quinta aula que nós falamos, que o Senhor vinha na viração do dia conversar com o homem. Ele não vinha discursar com o homem. E o contrário é verdade, eu não preciso de discursar para Deus. Não, eu preciso conversar com Deus. E isso é um privilégio. Então, a oração não precisa ser complicada. Vamos tirar algumas coisas aqui que, às vezes, está no nosso coração. Eu não oro porque eu não sei orar. Não, você está comparando com a oração de alguém. Você está comparando o que aquela pessoa fala. Fala, eu não sei falar como ela. Não, 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 não. Aqui eu não estou julgando o mérito de que essa ou aquela oração é aceita ou não aceita. Não. Eu estou julgando o mérito que é uma conversa com Deus. E Deus conversando conosco. Foi assim desde o princípio. Vamos relembrar lá Gênesis 3. E o Senhor vinha conversar com o homem na viração do dia. Conversar. E o Senhor Jesus disse em João 6:24. João 16:24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Uau!
Então, aquele grupo ali não estava recebendo porque não estava pedindo em nome de Jesus. Nós entendemos isso na aula passada. Para que a vossa alegria seja completa. Está vendo a importância de tudo que nós pedirmos a Deus? Nós temos que, no final, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Para que a vossa alegria seja completa. Então, eles não estavam tendo a paz, a alegria no orar. Porque até naquele momento eles não estavam pedindo nada em nome de Jesus. Então, pede e recebe em meu nome, Jesus, para que a vossa alegria seja completa. Se você lê o texto, o contexto, parece que eles estavam se assemelhando às orações dos fariseus, dos saduceus, do sumo sacerdote, que era aquela oração homilíaca, né? Aquela oração pronta e preparada. Eles falaram, não, não é assim não. Pede em meu nome. Sabe por quê pede em meu nome? Mas assim, como pede em meu nome? Ah, eles estavam passando por diversas experiências com Jesus. Jesus ensinando a ele diversas coisas. Os apóstolos, os discípulos estavam ali aprendendo com Jesus. Então, olha, Jesus acrescentou mais uma coisa. Tudo isso que vocês estão vendo e que eu estou ensinando a vocês, quando vocês orarem, pede em meu nome. Não é? Sabe por quê? A paz estará com vocês, para que a vossa alegria seja completa. Quando você ora, quando você termina de orar, você está mais agitado ou você está mais calmo? Você está mais preocupado do que, será que Deus vai me responder? Será que o Senhor vai realmente ouvir a minha oração? Você tem paz com esses pensamentos? Não. Quando você termina de oração, você tem que estar alegre, você tem que estar em paz, porque orar a Deus faz bem para a alma. Então, por isso que ela não precisa ser complicada. Você não precisa de preparar antes de orar uma oração. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Não. A oração é uma conversa com Deus. Deixa ela fluir. Deixa ela fluir. Né? Sendo o nome de Jesus ali colocado. A vossa alegria é completa quando você termina a sua oração? Não precisa tentar ser diferente. Deus não quer a sua eloquência, Ele quer a sua sinceridade. Então, Senhor Deus, Pai, estamos na tua presença. Queremos, Senhor, agradecer-te, queremos, Senhor, te pedir. Não, para com isso. Deus não precisa disso, né? Deus quer a sinceridade do nosso coração. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração sincero no momento de falar com Ele. Não precisa tentar ser diferente, de gritar, de ser eloquente. Não. Ele simplesmente quer a sua verdade, a sua sinceridade, aquilo que passa no seu coração. Seja essa oração pública ou como esse estudo está sendo dirigido, naquela oração de Mateus 6:6. Está vendo que eu falei mais alto? É para vocês decorarem. Aquela oração em que nós conversamos com Deus. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Você está vendo como que você começa a se aproximar de Deus?
Por isso que eu vou repetir essa frase nessa aula um punhado de vezes. Me desculpe se eu estou sendo cansativo, mas orar a Deus faz bem para a alma. Sabe por quê? Quando eu oro, como diz aí, com integridade, com o coração e falo a verdade, eu me aproximo, não é, de Deus. É como se eu estivesse habitando no Santo dos Santos, no seu tabernáculo. Estivesse me aproximando de onde Deus está, no seu santo monte. É lógico que é figurativo, tabernáculo e monte aqui, mas o salmista está querendo expressar que, Senhor, eu estou me aproximando de ti. Eu estou chegando num lugar santo. E isso eu sinto porque eu estou orando com integridade. Eu estou buscando a prática da justiça. E de coração, Senhor, eu estou chegando a Ti falando com sinceridade, falando com verdade. E eu sinto, Senhor, que fazendo isso eu estou me aproximando mais e mais de Ti. Parece que eu estou no Santo dos Santos contigo, ó Pai. Parece que eu estou falando contigo face a face. Precisa de ser diferente? Precisa de ter eloquência? Não. Precisa de ter um coração quebrantado. Precisa de colocar a Deus aquilo que está dentro de você. Seja em agradecimento, seja em petição, seja aquilo que você necessita para a sua vida diária. Seja um sonho, sim, um sonho que você tem. E ficar tranquilo, porque eu sei que aquilo eu estou entregando em nome de Jesus e o Senhor vai responder segundo a sua vontade. E pronto. Está vendo como orar é um privilégio? Às vezes o orar, nós mesmo cristãos passamos para os outros, que é uma coisa tão complicada, porque às vezes nós queremos ser diferentes, queremos ser eloquentes, falar palavras bonitas, e aí os outros que estão orando falam, meu Deus, isso é complicado demais, Senhor, me desculpa, eu vou pedir ele para orar para mim, porque eu não sei orar. Não, 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 nada disso. Orar a Deus é mostrar que o seu coração está contrito e quebrantado. E ele quer ouvir a verdade, o que passa dentro de você. Orar a Deus faz bem para a alma. Outra significância. Por que a oração é um privilégio e tem que ser quebrado um outro conceito? Eloquência não significa oração ouvida. Lembre-se, você está falando com Deus e não discursando em público. Eu já disse isso. Sabe por quê? Olha o que o salmista diz, salmista Davi. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Espírito quebrantado. Né? Nós mostrarmos que nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos pecadores, mas somos salvos. Um coração compungido, quer dizer, um coração envolvido, querendo realmente falar com Deus. E contrito, quer dizer, mostrando-se de uma forma que, Senhor, por favor, eu preciso de ti. Sem ti nada sou, sem ti nada posso fazer. E nós vemos que o Senhor não desprezará. Então, quebra esse conceito de que, oh Senhor, Deus, maravilhoso e poderoso, Deus forte, Pai da eternidade. Sem eloquência, irmão. Sem eloquência. Eu te digo com sinceridade, a maioria das vezes a oração não sai do teto. Eu quero mostrar
ao público que eu sei orar, eu sei palavras bonitas, eu sei falar com Deus. E aí, sabe o que que acontece com essas pessoas? Elas acabam tendo que essa eloquência que elas usam na oração em público, elas passam para a oração individual, aquela que fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Deus que está em secreto. O erro perpetua, porque o diabo é sagaz. Ele usa minúcias para que o nosso relacionamento com Deus seja quebrado. Não, seja simples, seja sincero, esteja com o coração realmente contrito diante de Deus. Não é? Sacrifícios agradáveis, quer dizer, às vezes fazer uma coisa tão grande. Não, Deus não quer isso, não. Deus quer ter um espírito quebrantado, você colocando para Ele realmente as suas necessidades, colocando para Ele os seus sonhos, colocando para Ele os seus agradecimentos, não é? Colocando para Deus aquilo que você sente, seja no momento de alegria, no momento de tristeza, no momento de confusão, é porque o diabo joga suas flechas. E às vezes, né, a gente se confunde, para ver, Senhor, me ajuda. Não desprezarás. Deus não despreza. Então quebra essa coisa. Orar é um privilégio. Orar a Deus faz bem para a alma. Oração ouvida é aquela que o Espírito Santo está presente. É aquela que eu disse, em que na oração Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão presentes, cada um com a sua função. A de Deus de estar você comunicando com ele e ele comunicando com você. A de Jesus é que através do nome dele o Senhor vai responder a sua oração, segundo a vontade de Deus. E o terceiro é a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque Paulo escreve aos Romanos, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha, mas se nós lembrarmos que nós temos o Espírito Santo, que nós somos selados com o Espírito Santo, ele intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, é segundo a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações, quem sonda os corações? Deus. E ele sabe qual é a mente da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Porque segundo a vontade de Deus, e não segundo a minha vontade, é que ele intercede pelos santos. Não é porque eu quero que o Espírito Santo intercede, não. É pela vontade de Deus que ele intercede por nós. E eu entrego a minha oração a Jesus. Está entregue. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E o Espírito Santo, ele intercede. Porque Paulo mesmo diz que, olha, ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito. Então, quando o Senhor Jesus disse, lá em João 14, e quando eu for, enviarei o Consolador, que estará convosco. Esse Consolador, que fala aqui, que assiste em nossas fraquezas, por isso que é o Consolador, ele nos consola. Não é? E Paulo afirma, olha, porque nós não sabemos orar, mesmo que nós oremos com o coração contrito, como nós não sabemos orar.
mas nem por isso nós devemos deixar de colocar diante de Deus aquilo que nós estamos sentindo. E ele, com gemidos inexprimíveis, quer dizer, com gestos que nós não podemos definir. Isso aqui não é gritaria, não. Não, isso não é gemido inexprimível, não. Esquece. Esses gemidos inexprimíveis é como o Espírito Santo se apresenta a Deus trazendo a nossa oração, né? Intercedendo entre nós nessa comunicação com Deus, né? É, é, trazendo para Deus justamente a comprovação. Ah, mas Deus não sabe? Sabe. Mas Ele quer que assim nós passamos. Né? E Ele quer que assim o Espírito Santo da promessa faça, porque Ele está presente em nossas orações. Então, esses gemidos inexprimíveis é justamente isso, aquele espírito quebrantado, não é? É como se fosse uma confirmação, não é o selo da promessa? O Espírito Santo não é o selo da promessa? Não é assim que Paulo fala aos Efésios? Que a carta foi selada com o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Esse é o selo da promessa. É como se a nossa oração fosse selada pelo Espírito Santo diante de Deus. Esses são gemidos inexprimíveis. É mostrando que esse selo traz nele um espírito quebrantado, um espírito contrito, um coração humilde, em que Deus não desprezará. Orar é um privilégio. E orar, nós temos que sentir a presença de Deus. Nós temos que sentir que o Espírito Santo está presente. Porque orar a Deus faz bem para a alma. E isto é um privilégio que nós, como cristãos, temos. Bendito seja o nome do Senhor Deus, que nos concedeu, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, a salvação, em que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e que nos dá o direito, como Hebreus diz, de chegar a Deus livremente e colocarmos diante dele aquilo que passa dentro de nós. Amém? O Senhor te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau.